Olá, alunos do 8º ano. Hoje estou aqui para fazer uma revisão, pontuações sobre o assunto que vai estar na prova logo mais. Então, são pontuações para direcionar vocês a fazerem uma boa prova. Essas pontuações vai facilitar o seu entendimento quanto às perguntas da prova e direcionar, para a resposta correta, tá certo? Então, é uma pequena revisão pontuada, ok? Então, vamos começar aí na página 62 do livro, vamos acompanhar, pelo livro de vocês, começando pela página 62. Então, o sobrevoo de hoje, o assunto de hoje é mitologias. Mitologias e seus ensinamentos. A gente sabe que desde a Grécia Antiga existem as histórias mitológicas. Essas histórias mitológicas nos trazem ensinamentos e elas servem de inspiração até os dias de hoje, muitos autores literários criam suas obras literárias baseados na mitologia grega e romana. Super-heróis são criados, baseados nessa mitologia. Então, é uma série de ensinamentos que a gente pode tirar proveito das mitologias, ok? Então, começando aí, a primeira pontuação é sobre os mitos. Os mitos são narrativas, narrativas de histórias mitológicas. O mito é o símbolo, o que é simbólico na mitologia. Então, existe um mito, que é um ponto específico da mitologia e que é simbólico, tá certo? Então, a mitologia, os mitos, ele explica costumes, hábitos, a origem desses costumes e hábitos vem da mitologia, Então, tá vendo que uma coisa liga a outra, É uma ligação entre mito e mitologia, certo? Como mito, personalidade, o símbolo, e mitológica, a história desse mito. Bom, entre vários povos existem os mitos. E através desses mitos são criados rituais, costumes. Por exemplo, os índios, eles utilizam de mitos para criar os seus rituais, e há um rito de passagem que demarca o momento que o índio passa de criança para o adolescente, que é muito praticado, que é especificamente que está falando aí no livro, na página 62, é o dos Kaxinawa. Os Kaxinawa, ele tem um rito muito significativo para o seu povo, que é essa passagem da infância para a adolescência, que é o exercício de pular, de correr, que na verdade são exercícios físicos, É uma forma de exercitar fisicamente, de fazer com que o corpo saia do corpo, que o corpo passe de infantil para a adolescência. Na verdade, é uma passagem de crescimento. É quando a criança começa a desenvolver para virar uma adolescente. Vai havendo aquelas transformações corporais. Então, eles fazem esses ritos de pular, de correr, para que o corpo estique, para que os ossos se alonguem, Isso é um rito que eles fazem, São rituais, como a gente já ouviu falar de outros rituais também, por exemplo, rituais de dança, de dança, rituais de pintura corporal. Então, são rituais até de músicas, aquelas
repetição de sílabas, né, que eles fazem, são ritos também. Então, há o exercício desses rituais em todos os povos ocidentais, nos povos orientais, os indígenas, todos esses povos, eles têm os seus ritos específicos, certo? Bom, mais uma pontuação com mito e criação. A mitologia, geralmente, ela tenta, né, explicar a criação do mundo, a vivência do homem nesse mundo. Então, as mitologias, as histórias mitológicas, né, que aparecem os mitos, elas tentam explicar a criação do homem e do mundo. E são ensinamentos, na verdade, são importantes ensinamentos. Mas, como eu disse, eles tentam ensinar, né? Porque tentar é uma coisa, conseguir é outra. Quero deixar bem claro aqui para que vocês não me interpretem mal, tá certo? Quarto, o escritor e pesquisador de mitologia e línguas antigas, John Tolkien foi um importante escritor que lançou uma obra literária muito conhecida, que se chama Senhor dos Anéis. Essa obra literária é bem interessante. Eu falei sobre essa obra, sobre esse escritor, né, de mitologias e línguas antigas, John Tolkien. Eu falei bastante sobre ele nas aulas do Zoom, porque a vida dele em si, a vida real dele, foi bastante interessante. Ele ficou órfão, ele e o irmão, né, mais novo, ficaram órfãos e foram para um colégio interno, no qual tinha uma tutora, né, uma pessoa que ficou responsável por eles. E o Tolkien, que era o mais velho, ele começou a escrever, né? Então ele teve uma vida bem difícil, né? Mas nem por isso ele deixou de ser criativo, né? Foi um grande escritor. E a sua obra mais conhecida é O Senhor dos Anéis, no qual a história se passa, gira em torno de um anel, né? Um anel que é capaz de exercer poderes, né? Então, a história do Senhor dos Anéis gira em torno da criação, né, desse anel. Aliás, a história se desenvolve em torno desse anel, certo? Criado por Sauron. Acho que é isso mesmo o nome, Sauron, certo? Então, fica aí a dica, né, de uma partezinha do que vai estar na prova, tá bom? Mais uma dica, né, uma pontuação aqui da mitologia grega, que essas narrativas mitológicas, elas tentam explicar o inexplicável, né? Muitas dessas histórias relacionadas ao ser humano, ela tenta explicar o inexplicável. Por isso que muita gente fica confuso quando vai ler algo sobre mitologia, né? A mitologia grega. Quem tiver mais curiosidade, dá uma olhadinha em livros de arte. Os livros de arte mostram muitas imagens mitológicas, que são histórias mostrando, né, o desenho, a pintura retratam os mitos dessas narrativas mitológicas. Então é bem interessante. Então a gente fala que os mitos representam força, que não tem poder, aliás, desculpa, que não podem ser totalmente
dominadas, né? A gente vê aí os deuses gregos, né, que não podem ser totalmente dominados. Então, ele tenta explicar a racionalidade, né, pela qual o ser humano vive, mas é uma ideia assim de tentar mesmo, é uma tentativa que não explica, né, é inexplicável, ok? A mitologia grega, ela também foi tema de grandes pintores europeus, como eu disse para vocês. Desde a Grécia Antiga, né, artistas retratam a mitologia através das suas obras de arte. E tem um artista específico que retratou histórias bem interessantes e muito conhecidas por nós, né, que são bem curiosas, bem curiosas. Esse artista que eu estou falando é o italiano Caravaggio. Caravaggio, ele gostava de retratar em suas obras a mitologia. E uma das mitologias mais conhecidas que ele retratou foi Narciso. Então, Narciso foi um rapaz, né, que foi encantado e admirou tanto a sua beleza, que ele se definhou admirando a sua própria beleza. Ele ficou observando o espelho d'água, a sua imagem no espelho d'água por muito tempo, e aí chegou ao caso de definhar, né? Então, é bem interessante essa história, por isso que a gente chama, tem um adjetivo que a gente chama, né, narcisista, a pessoa é narcisista, então é bem interessante. Quem quiser pesquisar sobre Narciso, né, a história de Narciso, dá uma olhadinha que é bem interessante, tá? Outra pontuação que podemos fazer deixa eu ver aqui se eu encontro a pontuação. É sobre a mitologia e os heróis contemporâneos. Vocês já pararam para pensar que esses heróis contemporâneos que a gente se diverte assistindo hoje em dia, eles têm uma base lá na mitologia? Eles foram inspirados pela mitologia? Já pararam para pensar sobre isso? É o caso do Super-Homem, Mulher Maravilha, Flashman e entre outros. Então são inspirados, inclusive os seus poderes, né, as suas forças de poderes, foram inspirados na mitologia. Um artista que foi fenômeno de criação de super-heróis muito significativo no período de 1930, 30 e pouco, é o artista, aliás, são dois, né? Jerry, anotei o nome aqui para não falar tão errado, esse nome em inglês, né? Jerry Siegel e Joe Shuster, né? Então, esses heróis, por exemplo, o Super-Homem, eles criaram esses super-heróis. O Super-Homem mesmo, ele é baseado na força de Hércules. Ele é inspirado no personagem de Hércules, ou seja, no deus Hércules, certo? Gente, estamos falando de mitologia, tá? Então, não tem nada a ver com religião, tá? Quero deixar bem claro aqui, tá certo? Para vocês não fazerem confusão, tá bom? Então, nós estamos falando de mitologia e as inspirações das histórias em quadrinhos contemporâneos, tá certo? Outra pontuação é o conceito de montagem. Para se produzir um filme, é necessário a montagem, uma montagem harmônica,
Então, eu estou falando aqui de conceito de montagem no cinema. Para se produzir um filme, é necessária a montagem. Essa montagem, ela incorpora a imagem, o som e a música. O som dos personagens, a música, que é a trilha sonora, né? Ou a gente chama também todo o som que aparece numa filmagem de sonoplastia, tá certo? Então, é necessário uma montagem, uma junção harmônica desses elementos para que o filme, né, tenha um diálogo relevante, tá certo? Então, é necessário uma montagem. Então, o conceito de montagem no cinema é juntar, é harmonizar o som, a música e a imagem, tá certo? Então, essa é a pontuação que eu fiz para a provinha. Tá bem tranquila, bem fácil. Se tiverem dúvida, falaremos no Zoom, tá certo? Sobre a mitologia, os mitos, os heróis, né, os deuses mitológicos, a gente não aprofundou muito porque não havia tanta necessidade, já que nós vamos continuar falando ainda desse assunto, né? Com o passar do tempo eu vou aprofundando mais nesse assunto. Então, o recado tá dado, né? Tá bem simples a prova, bem fácil mesmo, assim como essa revisãozinha que eu fiz para vocês, tá certo? Então, é só observarem aí o que eu falei, ficarem atentos e responder corretamente lá a provinha de vocês, tá bom? Boa prova, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? E apareçam na aula do Zoom, tô esperando vocês lá, tá bom? Ao vivo e a cores. Tchau, beijo para vocês.